Mês de Iar, ou de Ziv, ou segundo mês do calendário. Um segundo mês que, sempre que a gente traça um paralelo dos ciclos do ano estabelecido, ano espiritual, que começa iniciando com o primeiro mês, e quando a gente estabelece um paralelo com o ciclo anual do homem, que é um outro ciclo, a gente vê que esse mês ele se encaixa com o 8º mês do ciclo do homem, o mês de Marreshvan, mês que a gente fala muito acerca do dilúvio, das águas que vieram sobre a terra, e a gente sempre percebe que há uma conexão na mensagem que está inserida, porque todo mover espiritual há uma correlação com o mover físico. Assim também o calendário espiritual possui uma conexão com o calendário do homem. Quando nós começamos a analisar isso, nós vemos quão belo é, cara. E esse mês, o segundo mês, Ziv, e aí eu vou começar por aqui. A palavra Ziv fala de reluzir, fala de brilho. Exatamente no tempo que a gente está sendo lapidado, refinado pelo Senhor como uma pedra que chega bruta, e o Senhor começa a trabalhar, e isso é toda uma preparação para que ela se torne uma pedra preciosa, para que ela cumpra então o seu propósito. Então estamos vendo que estamos em um tempo de preparação do Senhor. O Senhor trabalhando a nossa vida, removendo aquilo que há em nós e que nos impede de alcançar o que Ele tem para nós, não o que nós desejamos, mas o que Ele tem separado para a nossa vida. E que muitas vezes nós não entendemos por que removeu isso, por que removeu, por que dói tanto, por que eu tenho que passar por isso. Estamos aprendendo durante esse tempo. E isso é ser refinado, isso é ser lapidado, isso é se colocar diante do Senhor desejoso de ser transformado por Ele para cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. E esse mês, o segundo mês, o mês de Iar, o mês de Ziv, também tem a mensagem: é necessário você passar por algumas coisas para que você possa reluzir, para que você possa brilhar, para que você possa ser luz, para que você possa estar pronto para receber, ser vestido pela palavra e receber tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí, quando nós olhamos para o mês de Iar, nós vemos como que o homem foi trabalhado e lapidado pelo Senhor nesse tempo. Como o Senhor nos ensina nas frustrações. Como o Senhor fala e trabalha o que Ele precisa trabalhar em nós através de frustrações. Dói. Mas isso aconteceu no mês de Iar, no mês de Ziv. O povo tinha vivido algo tremendo, visto algo poderoso no Egito, foram libertos, caminharam, o mar se abriu diante deles, eles contemplaram coisas grandiosas, maravilhosas. E eu imagino como que eles saíram depois de atravessar aquele mar, e o mar se fechou contra os inimigos, e os inimigos foram derrotados. Imagina a empolgação que esse povo estava vivendo diante de tudo aquilo. E eles agora seguem a caminhada, e agora estão dentro do mês novo, segundo mês. E aí eles se deparam com uma grande sede. E não tinha. Faltava água. E quando eles vislumbram então as águas de mar, eu imagino como eles foram afoitos agora. Olha aqui, o que nós precisávamos está aqui diante de nós. E eles chegam diante das águas de mar, aí frustração. Era amargo.
quando eles pensavam que iam desfrutar de algo maravilhoso, estavam provando de algo amargo. Porque o Senhor trabalha em nós nas frustrações. Fala para a pessoa do seu lado aí. O Senhor fala em meio às frustrações. Ele traz disciplina e correção para a gente em meio às nossas frustrações. E foi porque eles viveram essa frustração deu a eles. Passar por essa frustração deu a eles a capacidade de contemplar e ter a experiência com algo muito maior, que foi Tsur. Porque eles viveram aquele momento de sede e de frustração, e viveram aquele momento, naquele momento, Tsur pôde se revelar a eles, a rocha que caminhou no meio do deserto, a rocha que em meio ao deserto dava água para eles, mostrando e ensinando algo tremendo àquele povo, trabalhando neles e mostrando: olha, você precisa ter a revelação da rocha. E foi em meio a essa frustração da falta de água, de uma água amarga, foi em meio a isso que você conseguiu sentir, perceber e ver Tsur. Porque se você continuasse nessa caminhada, tendo tudo que você queria, tendo o Elim já diante de você e desfrutando de todas as palmeiras e as águas de Elim, você não ia descobrir Tsur. Você não ia alcançar a revelação de Tsur. Foi nesse tempo também que eles tiveram fome. Eles olharam e não tinham o que comer. Chegavam a olhar para trás e falar: eu acho que eu tinha que voltar para trás, era melhor ter morrido lá, era melhor ter ficado lá, era melhor estar aprisionado lá. Mas foi exatamente em meio a essa fome que eles foram movidos a uma busca, a buscar ao Senhor, a expor a sua necessidade, a expor a sua fraqueza. E em meio a essa exposição da fraqueza diante do Senhor, eles descobriram como eles dependiam, quanto eles dependiam do Senhor naquele deserto. O Senhor conduz esse povo ao deserto porque eles precisavam aprender exatamente isso: a depender dEle, a esperar nele. E foi em meio a essa falta que eles tiveram então a experiência do maná, a revelação do maná. Foi vivendo a frustração da falta de água que eles conseguiram viver a revelação de Tsur. Foi diante da fome que eles puderam presenciar e desfrutar da revelação do maná, que eles puderam desfrutar de algo que ninguém nunca provou antes. Manhu, o que é isso? Como pode hoje eu estar vivendo e desfrutando disso? Porque eles passaram pela ausência do alimento. Foi descobrindo as faltas, foi descobrindo a necessidade, foi descobrindo a incapacidade, foi em meio à frustração que eles encontraram a grandeza de Deus. Nesse dia, como o dia de hoje, dia 1º de Iyar, foi o dia que lá em Números diz que o Eterno fez o primeiro censo do povo. Hoje é um dia que o Senhor, assim como nós estamos fazendo, contando, o Senhor também conta.
Assim como nós estamos, ao contar essa jornada, declarando e vivendo e produzindo e declarando quão valioso é essa caminhada que nós estamos vivendo, por mais difícil que ela seja, por mais dificuldade que tenha nessa caminhada, desses 49 dias, falta de água, ausência de comida, mas experiências também tremendas, em meio às dificuldades. Quando a gente para e vê qual foi os maiores momentos de revelação de Deus, de descobrir o poder de Deus, de descobrir quem Ele é, que o povo teve, quando tinha uma dificuldade. Tinha um mar diante deles, eles puderam, por causa daquela dificuldade, daquele impedimento, viver a realidade da abertura do mar. Foi por causa da sede que eles conseguiram desfrutar de uma rocha que caminhava, como diz a Brit Hadashah, que caminhava com eles em meio a um deserto, experiência tremenda. Foi em meio à falta da comida que eles conseguiram desfrutar de algo e comer de algo que ninguém jamais havia provado ou comido até então. E assim como nós reconhecemos o valor dessa trajetória, da nossa trajetória de vida com dificuldades, mas que em meio a dificuldades nós podemos desfrutar de revelações do Eterno. Assim como nós estamos aprendendo a dar valor a essa caminhada, o Senhor vem no dia 1º de Ar e fala: olha, eu estou vendo valor em vocês, eu estou contando vocês, vocês estão dando valor a um tempo, a um processo, a uma caminhada, e eu estou vendo e dando valor a cada um desses passos que vocês estão dando. Por isso que eu estou contando em 1º de Ar. Isso está lá em Números capítulo 1, versículo 1 ao 3. Nesse tempo também foi quando Salomão ele começou a construção do templo. Foi nesse tempo também que em Êxodo você vê a construção do 2º templo. Exatamente no mesmo momento que nós estamos realizando algo que é preparar esse tempo. Falamos Shemini, porção de Shemini, semana passada, do valor do 8, os 7 dias que antecederam de erguer e desmontar, e agora no 8º dia o Senhor falando: tem algo novo, existe uma consagração de um ambiente para que a minha glória repouse sobre vocês, para que eu habite no meio de vocês. Esse é um tempo de preparação que o Senhor está falando, é tempo de erguer um tabernáculo para mim, de deixar pronto essa casa, pronta. Reluzir. Um tempo em que a palavra do Eterno precisa encontrar plenitude de lugar em cada um de nós. Aleluia. Está sendo preparado para viver a realidade dessa palavra poderosa dentro de nós. Porque a Brit Hadashah vai dizer que vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Rua, o Espírito, a palavra do Senhor. E o que isso pode ter a ver em conexão, um paralelo, uma relação paralela com o calendário do homem, o 8º mês do calendário do homem, o mês de Bul, a chuva. Porque aquele é um tempo também de purificação da terra. Essa terra
precisa ser purificada. Porque eu preciso ter uma realidade. A arca era a própria representação da palavra do Senhor. A arca, lá alguns chamam de que ela estava pairando, na verdade ela estava andando sobre a água. A palavra estava andando sobre as águas. Essa é a palavra no original. Assim como Yeshua caminhou sobre as águas, a palavra caminhando sobre as águas. A palavra, naquele momento, caminhando sobre as águas, a palavra e a água, fala de uma purificação pela palavra. Nesse mês ainda, no dia 14 desse mês, nós temos Pesach Sheni. O Senhor falando para mim e para você: olha, vocês não podem perder essa realidade desse tempo. É o único momento que Ele fala: olha, peraí, não passou, você tem chance de viver aquele tempo. Aquele tempo que eu designei lá atrás, dia 14 de Nissan, você pode reviver a realidade desse tempo agora em 14 de Iá, ou de Ziv, ou do segundo mês. O Senhor não quer que você perca a realidade desse tempo, que você deixe passar a realidade desse tempo. Você não pode perder o tempo propício. Quando nós olhamos para o que o lado mais místico do judaísmo fala nesse tempo, eles traçam uma data também, 18 de Iyar, Lag Baomer. Lag Baomer cai no dia 18 desse mês, que é no 33º dia da contagem do Homer. E tem toda uma história que envolve o surgimento desse dia, através da história de Baal Shem Tov. E ela fala de uma grande luz. Uma grande luz que traz junto com ela revelações de mistérios. Essa é a história por trás de Lag Baomer. Porque esse líder, ele entrega mistérios profundos da Torá. E nesse momento se enche de luz a sua casa, tem o falecimento dele, ele pede que se viva isso com alegria. É um tempo que é liberado também sobre nossa vida, o acessar grandes mistérios da palavra do Senhor. Viver essa chama. É um tempo de cura. Mas é uma cura especial, que é uma cura espiritual. Iyar é escrito com 4 letras: Aleph, Yud, Yud, Resh. A letra Aleph de Ani, eu. Esses 2 Yud, Hashem, o próprio Eterno, Deus. E o Resh, Profeta, cura, que diz: eu, Deus, sou teu curador. E eles dizem que essa cura é uma cura espiritual. Esse tempo é um tempo da tribo de Issacar. A gente tem a figura de um jumento carregando um peso.
Só que essa tribo é a tribo encarregada, dedicada ao estudo da Torá. Aí você fala, mas está dizendo então que a Torá ela é um peso? Não, mas diz que o jumento, ele é aquele que tem ossos firmes e fortes para carregar o peso da glória, não o peso de algo que é um jugo, que ninguém deseja, não é isso, mas ele é forte para carregar tudo aquilo que vai ser trazido a ele. Que o Senhor esteja fortalecendo os nossos ossos, fortalecendo para receber tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida, porque Ele só vai derramar o peso da glória que você suporte. Ele só vai derramar o peso da glória que você suporte. Ele não vai te quebrar, Ele não vai te dar um peso que você não pode carregar. Quer falar para uma pessoa, seja forte como um jumento, vai pegar. Tem gente que vai até se animar. A gente já bateu no outro, falou, fala jumento. Não é assim, não. A tribo de Issacar tem o sol e a lua em seu estandarte. Que é exatamente na tribo de Issacar, como diz na Torá, eu esqueci o texto agora, que vai dizer que essa tribo era a tribo conhecedora dos tempos e das estações. Sempre que um rei precisava saber, é tempo de ir à guerra, não é tempo de ir à guerra, tribo de Issacar. No meio deles estavam os conhecedores, eram versados em astronomia e por isso aptos a organizar o calendário judaico. Eles tinham conhecimento de tempo, a importância dos tempos. E para fechar, nós temos nesse mês a letra Vav, uma letra que está conectada também a esse mês de Av. Vav fala de conexão. Conexão. Esse mês é o mês que vai fazer exatamente a conexão da realidade de Nissan com a realidade do próximo mês. Então, o que acontece nesse mês é fundamental, é determinante para o que nós vamos viver lá em Shavuot. Que a essência desse mês repouse sobre a nossa vida. Que possamos ser como chegar lá em Shavuot, como esse jumento forte, para receber a Torá e poder conduzir ela e levar ela aonde eu tiver que ir e conduzir essa palavra. Com revelação, compreendendo os mistérios, compreendendo os sinais, tudo aquilo que o Eterno estabelece, que nós possamos acessar essa realidade e que possamos ser curados do nosso espírito, a nossa essência, a relação espiritual. Receba a cura em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.